pessoal, eu acho que eu nem sei mais falar essa frase de tanto tempo que a gente não aparece nesse canal ou em qualquer outro canal, dá vontade de limpar assim, fazer uma faxina na tela, porque estou sumida, eu sei, mas estou aqui. Se você me conhece já há um tempo, você sabe que esse canal, há um tempo atrás, quando eu lia com frequência, tinha uma tradição de falar dos meus livros, meus 5 livros favoritos no ano. Mas nos últimos anos eu li muito pouco, desde 2016, não estava lendo nada, assim, mesmo. Não tinha material para gravar esse tipo de vídeo. E aí, estava eu essa semana no Scooby, respondendo umas mensagens, quando vi que eu tinha exatamente 5 livros lidos em 2019. E eu gostei de todos, então, mesmo se fossem mais, esses 5 merecem ser favoritados. Então a gente vai fingir que não são os únicos para falar dos meus 5 livros favoritos do ano que passou e torcer para que eu consiga ler mais em 2020 e poder falar num vídeo daqui a um ano para vocês de novo. Eu vou começar com um livro que eu não sei se vale como livro lido, mas foi o livro que eu li mais vezes, repetidamente, muito, ao longo do ano. Wish You Were Here, um romance musical. Esse nome aqui em cima é meu, porque quem escreveu esse livro fui eu, meu bebê. Finalmente foi lançado na Amazon Kindle e depois a gente fez essa linda edição física, que quando eu digo linda é porque ela é linda mesmo, é uma coisa tchuca da mamãe. O livro de capa simples do Kindle é realmente muito simples, como vocês podem ver a capa é até bem molenga, mas ele é lindo e eu tive que reler o livro várias vezes porque eu não tive revisora, foi tudo muito eu e amigos ajudando, assim. Óbvio que ele ia ser o meu livro favorito do ano, fui eu que escrevi, então eu acho a história maravilhosa, porque fui eu que escrevi, afinal de contas. Então, se você quiser comprar o Wish You Were Here, que vai para sua casa, autografado, já com frete incluso e tudo, o link tá aqui na descrição do vídeo. Wish You Were Here conta a história da Marie, que aos 18 anos, em 2009, porque o livro se passa lá atrás, muda para BH de Ouro Preto para fazer faculdade na UFMG. Ela vai fazer jornalismo junto com a Lisa, melhor amiga dela. Elas estão aqui atrás, a Lisa e a Marie, ilustradas pela Júlia Cabral, minha amiga muito querida que me deu essa ilustra de presente. E elas mudam para um prédio e um dia elas estão voltando do supermercado, elas trombam com 2 vizinhos, o Vitor, que é um super gato, e o David. E a Marie e o David começam a perceber que eles têm muitas coisas em comum, principalmente suas músicas favoritas. Porque o livro tem uma trilha sonora, inclusive tá no Spotify, é só buscar pelo título dele, Wish You Were Here, um romance musical. E a Marie e o David se apaixonam e começam a viver um romance, até que no meio da história acontece uma coisa que eu não vou contar o que é, e você tem que comprar o livro ou na loja Kindle, em e-book ou físico, pra descobrir. O segundo livro, eu tenho ele, mas eu emprestei para uma amiga minha, Júlia, e ela inclusive amou ele, foi um dos 10 favoritos dela, ela postou no Instagram, e eu vou deixar uma foto dele aqui, como se eu estivesse segurando. Ele se chama Eu Te Darei o Sol, a autora se chama Jandy Nelson, e ele conta a história do Noah e da June, que são um casal de irmãos gêmeos, que a história dele é contada quando eles têm 13 anos e a dela quando tem 16. E quando eu comecei foi muito despretensiosamente, mas ao longo do livro eu comecei a ficar doida com ele, eu não conseguia parar de ler, eu li ele todo em um dia e eu devorava o livro e tudo. Ele é super bem escrito, ele é super poético e eles têm um grande acontecimento na vida deles entre essas 2 idades, que transforma a vida deles completamente. Eu fiz uma resenha de todos esses livros no blog, eu vou deixar todas linkadas aqui embaixo para vocês lerem, porque esse ano eu finalmente acho que eu consegui produzir boas resenhas de livro na minha vida, graças a Deus. E aí, é um livro muito incrível,
surpreendente, eu acho. Eu meio que fui percebendo as coisas que estavam acontecendo, mas eu achei escolhas muito boas. Eu acho que para algumas pessoas vão ser grandes surpresas. Pra mim não foi, mas ainda assim foi uma coisa muito legal de ver acontecendo, sabe? Não achei bobo nem nada. Mesmo sendo personagens tão jovens, ele é um livro muito maduro. Eu amei, eu ganhei de presente da Lu, minha amiga, no meu aniversário de 2017. Na época eu tava muito doente, com depressão e tudo. Eu tenho ansiedade, então várias coisas. E eu demorei muito pra ler. Mas foi bom, porque eu li na época que eu tava publicando Wish You Were Here. E ele me deu um gás pra eu escrever mais, sabe? Eu acho que ele me mostrou que eu preciso continuar escrevendo. Meu livro número 3 é uma HQ incrível, que foi o último lançamento do selo Graphic MSP, da Maria de Souza Produções. Tina, Respeito, da Fefe Torquato. É a primeira história da Tina nesse selo, que por sinal sempre foi minha personagem favorita do universo de Maurício de Souza. Então eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia lançar. A Fefe Torquato tem um traço lindo, o livro é meio em aquarela, sabe? E, nossa, é muito maravilhoso. E essa história conta sobre quando a Tina conseguiu oficialmente seu primeiro trabalho numa redação de verdade. Quem acompanha as histórias da Tina nos últimos anos sabe que ela faz faculdade de jornalismo. E em dado momento dessa jornada, ela começa a ficar amiga dos colegas e tudo, até que ela sofre assédio no local de trabalho dela. Então, é um livro sobre assédio no trabalho. As revistas Graphic MSP têm essa característica de tratar de temas que são relevantes, importantes e que a gente precisa discutir. Jeremias, por exemplo, é Pele, que fala sobre racismo. Saiu o Turma da Mônica Laços, o live action, que é inspirada em uma das primeiras, que é Laços, que fala muito sobre os nossos laços com pessoas. E, enfim, as Graphic MSP, elas são muito sensíveis, muito bonitas, muito bem selecionadas. E eu acho que a Tina ganhou uma história super digna dela. Eu não conseguiria ver ela menos incrível do que ela tá aqui. Os amigos dela antigos aparecem, rola a Pipa. A Pipa trabalha com moda plus size, o que é muito legal, porque todo mundo fala, é a amiguinha gordinha da Tina. Não é isso, ela é gorda e ela ama ser assim. Ela tem uma amiga que não é hétero também na história, então eles estão abrindo aí esses caminhos. Vale muito a pena, eu fiz questão de ter a edição capa dura, porque eu amo muito a Tina. E as artes da quarta capa e tudo dão a entender que vai ter o próximo. Eu espero que sim, porque Tina e Fefe Torquato merecem. Muito boa, maravilhosa. O livro número 4, eu até tinha começado a ler ele muito antes, só que eu nunca tinha terminado. Esse ano foi o primeiro livro que eu li, eu terminei ele bem no início do ano, porque eu creio Vênus em Arte e eu sabia que eu ia achar nomes aqui pra me ajudar no canal. Eu ganhei também em 2017 Mulheres Incríveis! Esse livro originalmente é da Kate Schwartz, ilustrado pela Miriam Kleinstahl, e aqui no Brasil ele ganhou perfis de 4 brasileiras feitos pela Július de Faria, da ONG Think Olga. Então ele tem 40 mulheres e aqui no Brasil ele tem 44. E a Kate, ela tem vários livros nesse estilo para garotas americanas conhecerem mulheres que são referências, para elas poderem ver que elas podem ser o que elas quiserem. Tem as Americanas Incríveis, tem esse que são mulheres do mundo inteiro. Ele é muito legal. A edição original já conta com uma brasileira, que é a Marta. Ela tá aqui na capa, mas lá dentro tem mais. E é um livro, ele é visualmente muito lindo. Tipo, vou abrir aqui. Elza Soares. Caiu na brasileira, mas ele é visualmente muito lindo. Tem essa caricatura muito legal em preto e branco de todas as mulheres ou grupos de mulheres que estão aqui. E ele tem uma leitura muito fácil, porque é direcionado a meninas mais novas, mas não a ponto de ser bobo pra gente não gostar, sabe? Ele é um livro que dá pra ser lido por qualquer pessoa. E é muito legal porque no final tem outras mulheres que, além das 40 citadas em vários países do mundo todo,
para você ter mais uma referência de nomes, caso queira conhecer mais. É muito bacana mesmo, ele é lindo e também tem um conteúdo bacana. Eu chorei no final de todas as histórias. Eu chorei 44 vezes lendo esse livro. Não estou exagerando, é sério. E o último, mas não menos importante, livro número 5, é esse pequeno livrinho aqui, essa coisinha preciosa, chamado Fica Por Aqui, uma história de vento e ventania, de Augusto Alvarenga. Guto é meu amigo há muitos anos, eu acompanhei ele desde o primeiro lançamento, eu choro nos lançamentos dele desde o primeiro. Esse livro é como se fosse uma pré-história do próximo grande romance dele, que se passa na cidade fictícia de Vento e Ventania. Esse livro foi publicado originalmente na Amazon Kindle em 2018, como uma maneira do Augusto falar sobre o Setembro Amarelo e prevenção e suicídio. E aí agora em 2019, novamente, em setembro, no Setembro Amarelo, ele expandiu um pouco a história e fez essa edição. O livro é lindo por dentro. Ai, gente... Nenê. Esse lançamento dele foi um mês antes do lançamento de Wish You Were Here e eu fui, foi muito gostoso. Ele foi no meu também, a gente sempre compartilhou esse sonho e foi muito gostoso. Tinha muito tempo que eu ia no lançamento do Guto, na verdade, porque eu passei muito tempo sem grana, mas eu fui nesse e foi muito bom voltar lá e relembrar ainda mais uma história tão importante quanto essa. E é isso, gente. Esses são os meus 5 favoritos de 2019. Doida pra descobrir os favoritos de 2020. Como eu já disse, todas as resenhas vão estar aqui embaixo. E feliz ano novo. Esperamos gravar mais. Vejo vocês no próximo. Um beijo.